cada um no seu quadrinho. Mais uma vez, muito bom dia para todos, todas, todos. Começamos aqui, né, com as músicas do Vince Guaraldi Trio, né, que compõem os álbuns musicais do Peanuts, né, do Charlie Brown e toda a sua turma, para a gente começar uma manhã bem suave. Queria convidar todas e todos para se aproximarem aqui da lona, para a gente ter o primeiro bate-papo, né, o primeiro painel. Mas antes também de começar, queria mais uma vez agradecer a presença de cada um e cada uma aqui, a primeira edição do evento. A gente espera que tudo saia aí da maneira melhor para todo mundo, mas também a gente sabe que, como é o primeiro evento, às vezes tem que fazer ajustes, então sintam-se livres depois para chegar, falar comigo, com a Nath, ou depois na página do evento, falar coisas que vocês acharam, que podem melhorar, tudo bem? Que a gente pode fazer melhor nas próximas edições. Vamos torcer também para que a gente tenha próximas edições. Também saudar, né? Está tendo uma feira literária hoje na Praça Tiradentes. A gente nem sabia da existência dela hoje, mas a gente fica muito feliz. A gente sempre fala aqui no Circo Voador que a cidade que a gente quer, que a cidade que a gente acredita, não é uma cidade de uma coisa só, mas é uma cidade de coisas múltiplas acontecendo, uma cidade dialogando sempre com a cultura, dando diversidade, dando opções de lazer. E que bom que tem duas feiras literárias, dois encontros literários muito próximos um do outro acontecendo no centro do Rio de Janeiro. Opção para todo mundo, que quem está aqui quiser vai lá depois, quem estiver lá vem para cá depois, que é assim que a gente acredita, é assim que a gente gosta. Bastante coisa acontecendo, bastante opção, bastante pluralidade das coisas que estão sendo oferecidas aí para o público. Primeira mesa aqui, a gente vai falar de humor, para a gente começar essa manhã com bom humor, né? O pessoal está muito solto, o pessoal cansado aí do final de semana, então vamos nos alegrar. Mas também sabendo que fazer humor nos quadrinhos e fazer humor no Brasil sempre é um desafio, não é só riso. Teve gente aí que já foi processada, teve gente aí que já teve chamada de atenção de editor de jornal, com certeza. Teve gente, a gente sabe da própria história de alguns cartunistas e quadrinistas aqui no Brasil. Vide a época do Pasquim, que parte da redação chegou a ser presa. Vide alguns cartunistas que no governo que se encerrou aí no início desse ano foram perseguidos por próprios agentes, né? O cara usou a própria agente da lei para checar, perseguir esses cartunistas, fazer movimentos contra, né? Fazer esses ataques cibernéticos contra artistas. Que bom também que tem gente... Cheguei aqui e recebi um abraço do Brum. O Brum é um cara de Niterói, hoje mora no Rio Grande do Norte. E o Brum sempre mostra, né, para a gente quando é que os cartunistas se associam, né, se juntam para defender algum colega. Isso é muito importante, ver como é que essas coisas se dão de maneira orgânica e de maneira também muito saudável para a arte que a gente ama, para como a gente acredita que a arte deve ser feita livre, uma arte que faz rir, que faz emocionar, mas também que traz consciência, que traz reflexões sobre a nossa sociedade. Para começar aqui a compor essa mesa, eu vou começar com um cara que é mais habituê da casa, para o pessoal ficar à vontade. Ele que, além de cartunista, é músico, ou seja, sofre bastante para ganhar dinheiro, né? Porque o cara escolheu coisas difíceis. Ele está toda terça-feira, agora não que estão de férias, mas toda terça-feira ele está dando aula de trompete aqui na Orquestra Voadora, e é um músico da própria Orquestra Voadora, que tanto faz para o nosso carnaval e para a nossa cultura. Aliás, realmente ele é ruim de ganhar dinheiro, porque além de cartunista, que ele faz coisa em antologia, ele participa de uma big band, né? A gente sabe que no final, para dividir, é mais complicado. Senhoras e senhores, receba aqui o nosso amigo, nosso colega Daniel Paiva, Quadrinhos Canábicos, Futum, um dos diretores do Malditos Cartunistas. Beleza, bro? Por favor, pegue seu lugar, onde você quiser. Chegou primeiro, escolheu. Bom, completando aqui, né, o outro cara que vai dialogar, esse cara assim, a gente acorda todo dia, os cartoons dele estão compartilhados pela internet, sempre muito ácido, sempre muito cirúrgico nas suas histórias, né, nos seus desenhos, nos comentários que faz, e além de tudo também é um grande artista plástico. Para quem não sabe, ele é cartunista, mas é um grande artista plástico também, e um cara que ficou muito feliz com o convite. Eu sei que é um cara que gosta muito do Circo Voador, e ele falou também que é coisa de pai de criança pequena, né? Pô, podia ter mais de dia, né, essas coisas aqui, então tomara
que a gente sempre possa ocupar o Circo Voador mais de dia, não só nas madrugadas loucas, que as madrugadas loucas continuem, que a gente gosta, mas também que a gente possa aproveitar mais esse espaço aqui durante o dia. Senhoras e senhores, André Damer, uma salva de palmas, Circo Voador! Aí, como é que foi? Eu chamei 2 bagunceiros, falei, cara, eu vou trazer um cara comportado para organizar esse bate-papo aqui. E é um cara que eu acho que todo mundo aqui também deve muito ao trabalho que eles, companheiros deles, fazem, porque é o site, acho que está em atividade há mais tempo no Brasil, falando sobre quadrinhos e falando assim de muita coisa. O que chega para esses caras, eles botam lá, estão sempre apoiando, que é o site do Universo HQ. Além do site do Universo HQ, tem o Universo HQ em Resenha, que é toda segunda no YouTube. É toda segunda ainda, né, Samir? Toda segunda no YouTube, é porque tem uma vez que foi terça, eu fiquei com isso na cabeça. É toda segunda, sempre mostrando trabalhos diversos lá. E tem o Confins do Universo também, que é um xodó aí, um podcast que muito quadrinista, ou muito fã de quadrinhos, tantos novos e novas leitores e leitoras, quanto leitores e leitoras veteranos e veteranas curtem muito, que é um lugar com muita informação. E é um verdadeiro apaixonado pela nona arte, é um cara que tem muito carinho, é um cara que... Hoje ele não pôde fazer o passeio da banca, todo domingo ele está na banca. Hoje eu tirei ele do passeio da banca para vir passear na Lapa. É a primeira vez dele no Circo Voador, então espero que seja a primeira de muitas. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Samir Naliato. Bom, e é isso. Deixo agora aqui esses 3 tracks aí com vocês. Divirtam-se. Vou botar uma aguinha aqui para vocês e fica à vontade, galera. É isso. Agora é com vocês. E mais uma vez, muito obrigado a todos e todas pela presença. Que legal que vocês vieram. Domingo, esse sol, vocês estão aqui no Circo Voador para a gente ouvir e falar um pouco de quadrinhos. Nosso muito obrigado. Bom dia. Todo mundo ouvindo direito? Tudo bem? Obrigado pela presença, todo mundo. Bater esse papo aqui com o Daniel Paiva, com o André Damer sobre quadrinhos de humor. Com certeza tem muita coisa para falar, muitas curiosidades aí sobre o trabalho deles, sobre como é a produção de cartoon, de charge, de tiras. E agradecer também Daniel Paiva, André Damer pela presença. E aproveitar também para lembrar, já que a gente vai falar de quadrinho de humor e tudo isso, uma homenagem para o Paulo Caruso e para o Roberto Negreiros, que os dois faleceram esse mês e trabalhavam com cartoons e charges, e é uma perda muito grande para o meio. Antes de a gente começar aqui o papo, perguntas, vou fazer muitas perguntas assim, para colocar vocês no corner, assim. Mas brincadeira. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem também, né, para o pessoal, quanto tempo vocês trabalham, enfim, os destaques dos trabalhos de vocês, o pessoal também conhecer um pouquinho para a gente entrar no papo. Pode começar. Opa, bom dia, alô, bom dia, eu sou Daniel Paiva, eu faço quadrinhos mais ou menos desde 2002, eu acho. Meu trabalho acabou ficando assim num nicho dos quadrinhos canábicos, né? Eu faço humor, digamos, de maconheiro para maconheiro. Então, em 2020, final de 2020, eu lancei esse livro, que é o Beto Ideia e Outros Quadrinhos Canábicos, que é uma coletânea desses quadrinhos que eu faço desde 2002, 2004, mais ou menos. A maioria foi publicada na Tarja Preta, que era uma revista independente que existiu entre 2004 e 2011, eu acho, não lembro. Mas, enfim, teve a Tarja Preta, teve outros lugares que eu publiquei, depois na internet. Então, juntei tudo aqui nesse livro. Nesse tempo também, também faço edição de vídeo, né? Além de fazer quadrinhos e de ser músico, eu também faço documentarista, edição. Um monte de coisa, Isso, né? Faz tudo. Exatamente. Desculpa. Então, junto com um amigo meu, Daniel Juca, que também é cartunista da Tarja Preta, a gente fez esse filme, que é o Malditos Cartunistas, onde a gente entrevistou mó galera, inclusive o André Damer também, enfim, vários cartunistas ídolos estão aqui nesse filme. Esse filme a gente lançou em 2011 e depois ele virou série de TV, a gente fez vários episódios, depois ainda fez uma segunda temporada na internet. Então isso aqui é um registro muito legal, eu sou suspeito para falar, eu acho muito legal.
Para mim isso aqui é uma faculdade de quadrinhos. E, infelizmente, alguns dos cartunistas nem estão mais com a gente. Sim. Né? Alguns já se foram, né? Incluindo o Glauco. Sim, o Ota, um deles. O Ota e o Nani, né? Que se foram agora mais recentemente na pandemia, né? E foi bem próximo, né? Um do outro, né? Mas a gente entrevistou o Glauco também, né? E o Glauco faleceu antes do filme ficar pronto, né? Então esse filme é em homenagem ao Glauco e ao filho dele, né? Aquele incidente trágico lá no sítio deles. Então é isso, é um registro assim, né? Bem importante, porque já tem esses autores que já se foram, né? Mas isso aqui também, bom, quem quiser ir ali na minha banquinha tem o DVD para comprar, tem esse livro. Mas esse filme e a série de TV tem tudo no YouTube, tem todos os capítulos, todas né, o filme inteiro está tudo no YouTube. Depois vocês procuram Malditos Cartunistas. E agora aqui para o evento, eu estou lançando essa revista junto com um coletivo, né, de outros autores, essa é a revista Futum. A gente está voltando aqui com as publicações canábicas, né, que a Tarja Preta já terminou há muito tempo. A galera tinha essa vontade, porra, quando que a Tarja Preta vai voltar? Não vai voltar, mas a gente fez essa outra. Enfim, tem muita gente que era da Tarja Preta, tem novos autores e autoras também, com esse assunto da cannabis, que é um assunto polêmico, mas que a gente gosta muito. Então está aqui a Futum, também estamos lançando aqui no evento, vários autores legais. E eu também estou com o meu fanzine, porque eu queria fazer uma coisa nova para cá também. Estou lançando um fanzinezinho, Fanfarras Oníricas, aqui também. Então, quem quiser me visitar ali no stand, ali no canto, chega lá depois. Valeu. André, você. Bom dia para todo mundo. Que estranho falar bom dia no Circo Voador, né? Aqui venho hoje com muito prazer, porque é como se fosse minha casa aqui. Eu frequento o Circo Voador há 30 anos. Eu vim pensando no carro que eu já assisti aqui Tim Maia chegar aqui 3h40 da manhã, tocar 3 músicas e ir embora. Ele veio com uma camisa prateada, bonita. O palco era ali, né? E era uma estrutura toda de ferro. Não era como é hoje, assim, era uma coisa muito mambeme, assim. E a gente era muito garoto, eu tinha 18, 19 anos, as pessoas subiam nos ferros para ver os shows, né? Parecia uma coisa meio Mad Max, assim, uma coisa meio apocalíptica. E eu me lembro que o The Wailers veio tocar, sem o Bob Marley, é claro, né? Enfim, já não estava mais vivo. E eles ficaram assustadíssimos e tocaram só 3 músicas também e foram embora, se sentiram inseguros com tanta gente pendurada no teto. Então, quando veio esse convite do circo, eu fiquei muito feliz, porque é como se eu estivesse dentro da minha sala quando eu estou aqui dentro. Agradecer também vocês, que esse site que você tem há muitos anos, é muito importante, né? Universo HQ. E o Daniel também. Eu e o Daniel nos conhecemos há uns 20 anos através do Matias Max, né, que é um ativista da legalização das drogas, enfim. E o Juca também. Acho que a gente nunca trabalhou junto diretamente, né? Mas a gente tem uma amizade de quase 20 anos, eu acho que a gente se conhece. Então, muito obrigado por hoje, pelo convite, principalmente ao Lencinho também. O Lencinho, eu vim pensando nele, pensando que essas pessoas, né, que fizeram o Circo Voador desde a época do Arpoador, eu lembro sempre do Francisco Malman, que é um poeta amigo meu, que ele fez uma bandeira uma vez escrito "Sonha Forte". E aí eu comecei a pensar que tem gente que sonha fraco mesmo, né? E tem gente que sonha forte. Esse aqui é um sonho forte, sabe? É uma criação de um mundo, de um universo que fez bem para muita gente, que fez a carreira de muita gente. Então o Circo Voador é foda de verdade, assim. Ele hoje é um ancião, né? Eu considero que o Circo Voador hoje em dia tem, acho que quase 50 anos, 40 anos, sei lá. E que foi muito importante para o Rio de Janeiro. Ele passou um tempo fechado. Eu me lembro que uma vez teve um incidente aqui dentro com o prefeito da época e fecharam o Circo Voador por causa do Luiz Paulo Conde, que foi, enfim, hostilizado aqui dentro e ficou 2, 3, 4 anos fechado, eu acho. Então a gente viu de tudo aqui. Esse lugar é muito especial.
A gente vai falar sobre muita coisa aqui, início de carreira, estilos artísticos, mercado, enfim, um monte de coisa, como vocês começaram, né? Mas eu queria começar o papo perguntando para vocês como foi fazer cartoon nos últimos anos. Com tudo que a gente viveu, com política, com assuntos muito divisivos, enfim. Como é que foi conseguir produzir durante esse tempo e enfrentar repercussões, e inclusive redes sociais é muito forte, enfim, como é que foi esses últimos anos produzindo, porque essencialmente cartoon também é uma crítica política, assuntos sociais que são abordados. Como é que foi produzido durante esses últimos anos? Eu acho que foram anos obscuros, né? Acho que foi uma época estranha, né? Esses últimos 4 anos, muita coisa que aconteceu relembrou, né, a época da ditadura. Tivemos muita censura, claro que não como era, né, aquela censura instituída, né, que existia na ditadura, né? A censura hoje ela ataca de formas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que foi um prato cheio para os cartunistas, porque é isso, né? Acho que o cartoon ele entra em embate com alguma coisa, né? Você está fazendo uma crítica, geralmente, né? Você está sempre criticando alguma coisa, ou tem algum alvo, né? E foi um prato cheio no sentido que a gente tinha um governo que praticamente produzia a própria charge, parece que a charge já estava pronta, né? A piada já estava feita. Às vezes acontecia alguma coisa e falava, se eu fizesse numa tira, ia falar, pô, que tira exagerado, mas... Exatamente, então tinha umas coisas que aconteciam que você, caraca, é só desenhar aqui o que o cara fez, porque é tão absurdo, né? Não sei, né? Por exemplo, sei lá, tá tendo uma enchente, todo mundo passando um perrengue de enchente e o presidente vai dar um rolê de jet ski, né? Então, é como se a charge está pronta, né? Tipo, é só desenhar isso, é tão absurdo, né? Então, acho que a gente passou por uma coisa assim, parecia, nesse sentido de ter muito assunto e ser muito... Tem muito assunto para você bater, né? Você tem muita oportunidade de bater no governo, porque faziam tanta coisa absurda, né? Então, diariamente, a gente tinha muita matéria-prima para a charge, né? Mas, ao mesmo tempo, rolaram muitos casos assim, bizarros da galera ser processada por uma charge, ou por um cartoon, ou por algum quadrinho, e isso passar a ser meio normal, assim, né, de você ter que tomar cuidado com o que você está veiculando, né? E principalmente as redes, né? As redes também viraram uma coisa, um grande tribunal, onde as pessoas estão ali, né, buscando alvos ali, né? Não sei, e aí tem de tudo, né? Então você pode ser massacrado por uma galera que pensa diferente e que vai ali né, enfim, tentar te cancelar ou alguma coisa assim, né? Mas é isso, eu acho que foi uma época, ao mesmo tempo, difícil, porque, por isso, muita coisa lembrava esses tempos estranhos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também teve né, muito assunto para fazer tirinha e charge, né? E você, André, porque você também gosta de abordar no seu trabalho humor mais crítico, mais ácido, e comportamento é uma coisa que você também bate muito. Como é que foi esses últimos anos aí? É engraçado, Daniel, falar sobre isso, que era fácil fazer, porque o Jaguar, né, que é um velhinho do Pasquim, que inclusive foi preso na época do Pasquim, me encontrou uma vez, de vez em quando ele me liga, né? Imagina que alguém liga para alguém, do Jaguar liga para pessoas. E aí toca o telefone, está escrito Jaguar, eu atendo, ele fala, oi, Dami, adorei a tira de ontem. E ele falou para mim, quando me encontrou, falou, que sorte que você tem, porque é sempre bom ter uma ditadurazinha para melhorar o nosso trabalho. E é claro que eu discordo disso, né? Que o que a gente passou nos últimos anos, eu vejo como algo inédito. Enfim, eu era pequeno quando aconteceu a abertura. Em 86 eu tinha 12 anos de idade. E assim, é muito assustador, porque você tinha um projeto de poder que era transformar o Brasil numa fazenda enorme de soja, né, de monocultura e criação de gado.
onde, sei lá, 3 caras enriquecem e o resto todo mundo passa fome. E para o rentismo, né, para o mercado financeiro ganhar dinheiro como sempre ganhou, só que de uma maneira muito mais forte, assim, mais clara, né, um projeto de poder que não é só um projeto de poder conservador, sabe, é um projeto de poder de servidão. Né? Nós não nascemos para ser uma fazenda enorme, cheia de escravos, catando, fazendo comida para exportação, para os porcos comerem e as pessoas passarem fome aqui. A gente basicamente entrou de volta para o mapa da fome, né? Com 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, não sabem se vão tomar café da manhã, almoçar e jantar amanhã, e exportando soja para os porcos comerem em algum outro lugar do mundo, no Canadá ou na China. Nós não somos isso, né? Eles pensavam que poderiam transformar o país nisso. Mas nós temos uma outra vocação que eu enxergo o Brasil como uma potência cultural, como uma potência, como um país que deve exercer liderança para as questões climáticas, sabe, do planeta. E o conservadorismo, né, que vem junto dessa gente que queria ganhar dinheiro especulando na bolsa e vendendo gado e soja, que, na verdade, esse comportamento de inclinação conservadora ou até autoritária, que foi o que a gente viveu, ele é cíclico, né? A cada 20 ou 30 anos, a gente tem que lutar contra isso de novo. E aí tem que reafirmar que é possível um homem namorar um homem, uma mulher namorar uma mulher, que é possível que a mulher possa decidir sobre o corpo dela em relação ao aborto, ou que você possa decidir sobre o seu corpo, sobre o uso de drogas, se o Estado pode ou não dizer o que você pode botar na boca ou não pode, se o Estado pode escolher a droga que pode vender ou não pode, né? Se você pode vender vodka ou se pode vender tabaco, ou não pode vender maconha, ou não pode vender... Então, na verdade, quando o William me chamou, há muitos anos, há 15 anos, ele falou, você pode fazer um desenho para a Marcha da Maconha? E na época eu não tinha consciência nenhuma da questão da legalização de droga. Eu falei assim, Marcha da Maconha? O que é isso, Marcha da Maconha? Isso deve ter uns 20 anos. Eu falei para ele, não, eu não me identifico com isso. Olha que ignorância, né? Que hoje a gente sabe que esse projeto de poder, do proibicionismo, se presta, na verdade, a dar dinheiro para uma parcela enorme do Estado, né, com corrupção, com tráfico de droga, venda de arma, um combo de várias coisas, e derramando sangue dos negros, né, sangue dos pobres, assim. Às custas disso, eles ganham milhões e não estão interessados em quanto mais gente vai morrer, sabe? Então, hoje eu consegui me entender a questão do proibicionismo, e eu sei que lugar de droga é na drogaria, sabe? Com controle do Estado. Você vai lá, dá teu CPF e diz a droga que você vai tomar, o Estado sabe e faz estatística sobre essas pessoas que precisam de ajuda médica ou não precisam, ou usam de maneira recreativa ou não usam. Enfim, é assim, uma estrada muito longa. Eu mesmo perdi alguns amigos com o uso de droga, assim, e eu não sou assim, um defensor de usar as drogas, eu sou um defensor de que a pessoa possa usar drogas sem ir para a cadeia e que tenha direito ao acesso a médico, que tenha direito ao apoio do Estado, a falar assim, eu quero parar ou eu não quero parar, ou eu uso bem, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um médico, sabe? André, aproveitando esse assunto final, esses últimos anos, você passou por algum momento mais delicado de ser atacado ou alguma coisa sobre alguma tira que você fez, seja de rede social, ou seja de, sei lá, um editor, ou alguma tira que não foi publicada, alguma coisa que repercutiu mais forte em um certo grupo e você sofreu uma retaliação, alguma coisa do tipo? Olha, eu já passei por várias coisas, assim. Nesses tempos de radicalismo e polarização, é muito comum jogarem uma tira sua na outra bolha e falarem, olha só o que esse cara está falando, né? E aí você tem orquestradamente, inclusive com a ajuda de robô, né? Enfim, atos de violência, ameaça, eu vou te matar, eu sei onde você vai lançar um livro, eu sei onde eu consigo saber onde é a sua casa, enfim. Mas eu acho que para quem está no nosso ramo, assim, se não tem
Se não tem coragem, nem entra, né? E também acho que cachorro que ladra não morde, assim. Eu não acho uma profissão perigosa, por exemplo. Assim. Seria muito leviano falar, poxa, que profissão perigosa. Profissão perigosa é tipo professor da rede pública é uma profissão perigosa. Eu acho que... É porque, no final das contas, o que a gente costuma... Eu concordo com você, não deveria ser perigoso e tal, é se você é um cara numa mesa desenhando. Mas ideias são coisas muito fortes, né? Repercutem muito. Então, para muitas pessoas, ameaçam mais do que qualquer outra coisa. Então, acaba tendo essa repercussão. Na verdade, eu tenho uma... Eu passei esses anos todos como passaram vocês, né? Ou os que são aqui progressistas, acredito que são a maioria, né? Preocupados com medo. Mas, na verdade, eu não era alvo desse ataque, né? Porque em 2018, quando o Merda foi eleito, meus amigos de Zona Sul, poetas, artistas, ficaram todos com medo, falando, ai, vão nos torturar, ai, vão nos botar na cadeia, ai, Damer, vai para Portugal com a gente. E eu falei pro cara, meu irmão, vocês são branco, hétero, homem, eu trabalho nos 2 maiores jornais do país, eu trabalho na Folha de São Paulo, no Globo, assim. Não sou eu. Não vai acontecer nada comigo. Quem tinha que ter medo são os gays, são os negros, são as mulheres. Então, eu achava um pouco engraçado que essa classe artística, a primeira vez que essa classe artística branca e rica, enfim, que estudaram nos melhores colégios, que bateu um pouquinho de água na bunda delas, eles falaram, ai, isso é uma ditadura. Tipo assim, os negros já vivem sem direito nenhum, desde sempre. Desde sempre. Assim, em algum momento na maré de noite, a sua carteira de identidade não vale nada. Não vale nada. Você pode sofrer uma violência do Estado sem ter feito nada, sem comprar droga nenhuma, sem fazer nada. Você pode levar um tiro sem ter feito nada. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Eu não posso chegar aqui para vocês e falarem assim, nossa, eu sofri muito com o governo Bolsonaro. Eu tenho, inclusive, condições de me proteger, de sair, enfim. Eu nunca vou sair, na verdade, porque eu gosto pra caralho do Brasil. Eu acho que eu nunca vou sair de Botafogo, que é o lugar que eu moro, na verdade. Mas, assim, é meio... Quando vejo essa classe artística que, por enquanto, ainda é de brancos, né? Isso está mudando até dentro da literatura, da música, enfim. É meio engraçado um pouco, assim, falar, ai... Bolsonaro vai me prender. Tipo assim, não vai te prender, cara. Não vai acontecer nada com você, sabe? A gente tem que estar preocupado com os que estão vulneráveis, numa política de Estado armamentista, né? Imagina, hoje em dia, quantas pessoas hoje podem andar armadas legalmente, assim? Isso não existia. Na época da lei do desarmamento, acho que 88% da população brasileira falava tem que desarmar, e as pessoas levavam desde arma de caça até pistola, e davam 500 ou 1.000 ou 2.000 reais para a pessoa e recolheram todas as armas, sabe? Quer dizer, o que mudou no Brasil da lei do Estatuto do Desarmamento para cá? Para você ter tanta gente achando que andar armado é uma coisa boa, sabe? O que mudou, assim? E você, Daniel, passou por alguma situação mais delicada? Passei, assim, não tão séria, né, mas... Nesse ano que eu lancei o meu livro, né, o Beto e Outros Quadrinhos Canábicos, tinha esse personagem, que é uma paródia de um personagem infantil muito famoso. E aí... Então, eu publicava esse personagem, né, como eu falei, é uma coletânea. Né, então, esses quadrinhos eles tinham sido publicados ao longo de vários anos na revista Tarja Preta, em outros lugares, na internet e tal. E nunca teve problema, esse personagem nunca foi um problema, né? Então, quando eu fui lançar o livro, eu até fiquei na dúvida, assim, será que eu coloco... É o Boldinho, né, o nome do personagem. Será que eu coloco o Boldinho no livro ou não? Mas falei, nunca deu problema, né? Por que daria agora, né? Aí coloquei, o Boldinho estava até na capa, agora eu coloco isso aqui. E aí eu recebi uma notificação extrajudicial da empresa, né, uma grande empresa de quadrinhos e outros produtos, como macarrão instantâneo e tal, maçã, enfim. Recebi uma notificação extrajudicial para eu recolher o livro e retirar esse personagem
de todas as minhas redes e tal. E eu acatei essas exigências porque eu não tinha como brigar com eles, né? Era uma briga desleal, assim, uma briga jurídica muito desleal, né? Eu não teria como bancar advogados nem para começar a discutir, né? Então, assim, a notificação extrajudicial é o que vem antes do processo, né? São eles avisando que vão te processar, né? Então eu retirei esse personagem das minhas redes e tal. Mas, Daniel, você não chegou a ser processado, teve uma notificação e você não alegou para eles paródia? Sim, sim. Claro, a paródia, ela faz parte da lei do direito autoral, está incluída a paródia. A paródia é uma exceção ao direito autoral, né? Então você pode fazer uma paródia. A paródia ela é uma peça de humor e é uma vertente do humor. Enfim, sempre existiu paródia de tudo, né? Então a paródia existe como exceção no direito autoral. Porém, nessa lei do direito autoral tem também uma outra cláusula dizendo que a paródia ela não pode trazer descrédito à obra original, o que é uma coisa muito subjetiva, né? Ainda mais é vago, né? Muito vago. Mas nessa notificação, os advogados eram muito bons, os advogados da empresa. Então, nessa notificação, ela já vinha com esse argumento, entendeu? Já vinha falando, está trazendo descrédito à obra original. E aí, isso vai ser uma discussão que é subjetiva, que a gente ia levar anos, sei lá quanto tempo, num tribunal, só ia me trazer estresse, eu ia perder dinheiro, e talvez se eu perdesse, eu ia perder mais dinheiro ainda. E aí, cara, eu não quis entrar nessa, até porque não é meu personagem principal, era né, assim, aqui no meu livro eram 12 páginas do livro, né? Agora eu recorto. Esse foi o jeito que eu arrumei de continuar vendendo o meu livro, porque ele já estava impresso, né? E quando rolou essa notificação... Você cortou as páginas, né, eu agora corto as páginas, essas são as páginas do Boldinho. Eram só 12 páginas num livro de 126 páginas, enfim. Então, era mais ou menos 10% do meu livro. Isso para dizer assim que não era meu personagem principal, né? Na verdade, era uma bobeira, assim, né? Enfim, eu achava engraçado, tenho um carinho imenso pelo Boldinho, a maior galera tem. Mas foi isso, aí eu retirei ele das redes, eu parei de vender meu livro num primeiro momento, e depois eu arrumei esse jeito de retirar o Boldinho do meu livro, foi um jeito que eu arrumei de continuar vendendo. Até para você não perder toda a tiragem, perder o uma dinheiro. Uma tiragem livro, inteira lá em casa, encalhada. Então foi esse jeito que eu me inspirei num disco da Blitz, eu não sei quem lembra. A Blitz... Eu ia citar agora, né? Que a Blitz teve um disco que teve uma última música censurada e já estavam todos prensados os discos. E eles pegaram prego e arranharam toda a última música. Só a última faixa, né, do disco. Quando eu vi o livro cortado, na mesma hora eu lembrei do disco da Blitz. Exatamente, né? Foi uma ideia assim que partiu daí, né? Eu lembrei disso. Esse é um disco que às vezes você encontra aí nos sebos, e aí você vai ver lá a última faixa, né, fisicamente riscada, assim, né? Eu fico imaginando quem foi que teve esse trampo, né? Não sei se foi de estragar uma faixa, né? Porque, na verdade, a Blitz lançava discos que vendiam muito. Então eles devem ter passado assim, meses riscando com prego a última faixa do vinil, sabe? Imagina qual foi a tiragem desse disco, né? Nessa época as tiragens eram... Se errar um pouquinho, ele estraga a faixa anterior também. Se ele Lencinho, fala pra gente aí. Sim, exatamente. Então, imagina... porque não é como hoje, né? Que você vende 500 discos, né? Justamente. Um negócio de centenas de milhares de discos foram arranhados com prego, né? Eu não sei se foi um estagiário da gravadora, imagina, coitado. Ou um soldado, não sei, baixa patente lá, enfim. Mas foi isso, eu tive essa ideia a partir daí, falei, não, e se eu simplesmente retirar tudo que for do Boldinho, então o Boldinho estava aqui na capa, eu rabisco ele, coloco esse adesivo aqui, e então eu eliminei, eu falo que eu estou desboldinizando o meu livro, e o que também é uma automutilação, também me sinto me automutilando quando eu faço isso, estou cortando um pedaço aqui da minha obra, né? Enfim.
Mas eu vou fazendo aos poucos, né? Porque também é meu livro, eu vendo aqui igual um trabalho de formiguinha. Então eu faço um pouquinho, faço alguns, né? E vendo. Agora eu estou nesse ritmo. Não posso mais vender, não tem mais em quase nenhuma loja, né? Tem na Ugra, em São Paulo, vendendo assim, né? E já teve em alguns outros lugares. Mas dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho fazer isso. E tem com você agora ali também. Tem comigo aqui na banquinha, desse jeito, editado, autocensurado, né? E é isso, está aqui na minha banca, quem quiser me ajudar, levar esse livro. Tem outras histórias legais também, todas sobre maconha. Enfim, quem se interessar, pode chegar ali na minha banquinha, ali no cantinho do evento. Agora, voltando um pouco aí para o início da carreira de vocês. Como vocês decidiram trabalhar nessa área? Quais foram as suas influências? O que você lia nessa época? Como é que foi isso? Vou começar. Bom, eu fiz muito tirinha, né? Tira de 3 quadros, né? Foi como eu comecei. É engraçado você perguntar como você, sei lá, começou a trabalhar. Na verdade, foi sempre um trabalho paralelo, né? Eu tenho minhas outras atividades. Normalmente, não vivo de quadrinhos. Muitos cartunistas é meio que um hobby que você gosta muito e vai levando adiante, mas tem outro trabalho para sobreviver e tudo mais, e vira uma coisa paralela, né? Um hobby que às vezes fica sério, né? Fica muito sério, você faz uma coisa, né? Dá trabalho, então você se dedica, mas realmente eu não vivo de quadrinhos, né? Não é o meu caso, e eu não tenho esse plano. Na verdade, viver de música também é difícil. Viver de qualquer arte é difícil, né? Então, já são caminhos bem, bem difíceis assim que a gente escolheu. Mas o quadrinho foi me acompanhando assim meio paralelamente como um hobby, que às vezes fica mais sério, às vezes eu dou uma largada. Mas, enfim, minha influência foi sempre de 3 quadros, né? Tirinha, né? Então, essa influência vem do jornal, dos quadrinhos de jornal, né? E, claro, muito da Chiclete com Banana e dos 3 Amigos, né? Que foi essa época que foi um boom dos quadrinhos, né? Ali no final dos anos 90, mais ou menos, anos 90, né? Basicamente, a Chiclete com Banana, né? 80, né? Final de 80 e início de 90, né? Assim, Então, essa galera me influenciou muito, né? O Angeli, né? Enfim, estou até aqui com a camisa. Os 3 amigos. Os 3 amigos. Angeli, Laerte, Glauco e depois o Adão. Então, esse tipo de humor rápido, né? Dos 3 quadros, que muitas vezes você tem um personagem. Antigamente era mais assim, né? Laerte que acabou com isso, né? Mas, assim, você tinha um personagem que ficava ali meio famoso, podia ser o nome da tira, né? E aquele personagem já começava a ter vida própria, né? Praticamente fala sozinho, né? E aí são esse humor rápido, né? De 3 quadros ali, que você pode ter uma piadinha, assim, simples ou infame, às vezes, né? Às vezes é só um trocadilho. Enfim, né? Aquela piadinha diária que às vezes é só para você dar um sorriso também, né? Também não precisa ser às vezes é genial, mas nem precisa, sempre, né? A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco também. Né? Então, é isso. Acho que minha maior influência foi essa, assim, dessa galera dos 3 amigos, os 4 amigos, né? Que a informação eu sempre gosto de corrigir para chegar correta na galera. Na verdade, o boom das Chiclete com Banana da Turma foi nos anos 80, e o grande vilão dessa publicação foi o governo Collor. Que aí, na época do governo Collor, um monte de coisa sumiu das bancas. Então, para os mais novos, a gente tem problema, o pessoal de quadrinho tem problema com o governo há muito tempo, né? Primeiro era o que o Flávio Colim fez lá, né? A cooperativa de quadrinistas, né? No Sul, Que aí começaram a fazer a cooperativa de quadrinistas, até com o apoio do governo Brizola, lá no Sul, e aí veio o governo militar e perseguiram essa iniciativa de cooperativa, porque a cooperativa é coisa, né, de comunista e tal. E aí, nos anos 90, milhares de brasileiros tiveram sua poupança quebrada no momento que os quadrinhos estavam ocupando bastante, os quadrinhos brasileiros ocupando bastante as bancas, e com isso levou aí a derrocada de muitas editoras, de muito material, tiragens que eram enormes, acabaram sendo reduzidas, e aí, enfim, foi um momento ladeira abaixo. Só um adendo, tá, galera? Isso é muito verdade, assim, porque eu conversando com a Laerte, ela me contou, assim, que quando o governo Collor confiscou a poupança, um monte de indústrias que estavam em franco crescimento, do skate, do surf, a geração dos anos 80 que fez renascer os quadrinhos, e de vez em quando, como eu sou da geração do ano 2000, ela foi destruída pelo Plano Collor.
Era alguma coisa que estava assim, sendo feita pós-Pasquim, né? Já na abertura, então as pessoas não falavam mais só sobre questões políticas. O Los Três Amigos fez muito crítica de costume, né? Falava muito de uso de droga, ou falava muito de relações entre gays, enfim, essas coisas. E eles foram amassados como várias outras indústrias. Inclusive, no seu documentário, Malditos Cartunistas, se eu não me engano, a Angelique fala que eles tinham revista que vendia 60, 80 mil por mês, quando o Collor confiscou a poupança, caiu para 8 mil a venda. Então, não tinha como segurar mais a revista. Não tem como sair de 60 para 8. Então, parou, né? Foi cancelada. É só mais uma área que foi afetada, como tantas outras, por causa disso. Mas, e você? Como é que foi o seu início? O que é que você lia? Quais foram as suas influências? Então, eu acho que eu sou um caso mais à parte, porque eu li muito pouco quadrinho até começar a fazer. E eu fui fazer quadrinho muito tarde, com 27 anos. Antes disso, eu desenhei dos 2 anos de idade, que nem todos vocês, até 12, 13 anos. E aí teve um hiato muito grande, que eu fui fazer esporte, enfim, gostava de esporte, que parece uma coisa ruim para o meu currículo, mas já aconteceu. Eu acho que, assim, quando eu fui fazer quadrinho, na verdade, eu estava aprendendo a programar em HTML. Isso foi nos anos 2000, 99. E aí eu também desenhava um pouquinho. Eu sempre tive um desenho muito precário, né? Eu não me envergonho de falar isso. Eu uso o mínimo que eu tenho e está tudo bem, assim. Quando chega o momento que eu estava programando em HTML, eu falei, o que eu posso fazer para botar uma página na internet? Tudo autodidata, eu e um amigo, eu sempre fui, né? Eu nunca consegui aprender com ensino formal. Eu sempre tive dificuldade com escola, e enfim. E aí, em algum momento, a gente foi programando, aí eu falei, quem sabe se eu fizer tirinha de 3 quadrinhos, que é uma coisa rápida de ler. E foi meio um pretexto para aprender a publicar em HTML, sabe? Eu me lembro que era um tempo muito ingênuo, né, de conexão de escada. Era caro você entrar na internet. Só acessava depois de meia-noite. E aí você ficava de meia-noite até 6 da manhã, porque era um pulso só telefônico. Eu me lembro, inclusive, que a primeira vez que eu coloquei um quadrinho na internet, Malvados, né? Isso foi em 2000. Eu não sei direito. O Télio Navega sabe, por exemplo. Mas eu não sei quando foi, em que ano direito. Eu me lembro que eu estava na casa desse meu amigo, a gente colocou a internet de escada, e aí eu subi esse primeiro quadrinho e falei, o domínio vai ser Malvados. Só porque tinha menos de 10 letras, sem acento, sem cedilha. E seu Twitter até hoje é Malvados, né? Eles me escreveram no Twitter perguntando se queria mudar, eu falei, agora eu não quero mais não, vai ficar assim mesmo. Inclusive, assim, era um tempo tão ingênuo que quando a gente colocou a tira no ar, eu estava na casa do meu vizinho, aí ele falou assim, já está na internet. A gente apertou Enter e subiu para o domínio Malvados, primeira tira, assim. Aí eu falei, não é possível, que isso está em todos os computadores do mundo. Aí ele falou, está em todos os computadores do mundo agora. Eu saí da casa dele, andei 4 quadras até minha casa, liguei a conexão de escada. Vou ver se é verdade mesmo. E aí eu olhei e falei, caralho, também está aqui. Assim, não existia blogs, né, que seria uma próxima geração. No início dos anos 2000, as pessoas passaram a gerar conteúdo na internet, em vez de só ler, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na internet foi num laboratório da universidade, eles chamavam de laboratório da internet. Era um computador só que se conectava à rede, assim. E a gente foi conhecer esse computador, eu tinha 17, 18 anos, aí o cara falou assim, olha só, você entra nesse buscador e escreve Machado de Assis. E aí ele apertou Enter e apareceram assim 7 links sobre Machado de Assis. Só de universidades brasileiras e 1 ou 2 universidades americanas. 7 referências. Aí eu falei, uau, então você pode saber qualquer coisa. Escreve Paulo Leminski, que eu gosto de Paulo Leminski. Aí o cara falou assim, o monitor, não, Paulo Leminski ainda não tem nada. Talvez ainda tenha. Vocês imaginam isso? Que loucura. Inacreditável o que aconteceu dos meus 16 anos para cá, assim, o que a gente viu, sabe?
É assim, literalmente outro mundo, assim. Eu nem diria que é assustador, mas ou que o meu mundo era melhor, eu não sou desses também. Mas eu fui um dos primeiros lá a publicar, sabe? Eu acho que eu dei essa sorte também. Eu publiquei, eu acho que quando eu tinha publicado 80 tiras, botaram um medidor de audiência, um JavaScript no código, a gente botou. E eu sempre mandava para 8 amigos, né? Tudo que eu fazia eu mandava por e-mail e falava, fiz mais uma tirinha. Todo feliz. E aí, cara, no primeiro dia que a gente contou as visitas ao site, tinham assim, 1.640 pessoas viram essa tira. E eu falei assim, 1.640? Que não é nada hoje, né? André, quantos seguidores você tem no Twitter mesmo? Uns 250 mil. Então não é mais nada hoje ter 1.600 pessoas lendo, mas para a época era muita coisa. Qualquer pessoa hoje tem, sei lá, 10 mil seguidores, né? Se você for um cara que conserta bem bicicleta, você tem 10 mil seguidores. Assim. Mas era uma coisa que na época eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E 2 meses depois me ligaram do JB, o falecido Jornal do Brasil, e aí falaram assim, você é André Dahmer? Eu falei, sou. Ele falou, olha, o Ziraldo virou editor do Caderno B e quer que você faça quadrinhos no jornal. E eu falei, eu pensei que era um amigo meu me passando trote. Eu falei, quem está falando? Que brincadeira é essa? E para vocês terem uma ideia do nível de ingenuidade, eu fiz todas as tiras em 72 dpi, em baixa resolução. Era impossível publicar no jornal as tiras. Eu tive que refazer todas, as 80. Porque a gente não tinha como é hoje, assim, eu vou começar um negócio. Então, eu vou começar... O mundo pós-internet é muito diferente da muito época diferente. de jornal, revista. Muito Só diferente. fazer uma correção, você tem 544 mil seguidores no Twitter, né? 250 mil não. Tá bem. Aproveitar uma coisa que você falou sobre o seu traço, né, você mencionou, e o traço artístico é uma coisa que varia muito de cartunista para cartunista. Né? Só para citar um outro exemplo, o Enfio, por exemplo, em poucos traços já passava a ideia toda que ele queria. Enfim, como é que vocês veem isso sobre... Até porque talvez aqui tem alguém que esteja começando ou quer começar a fazer tira, enfim, pode publicar hoje na internet, como você também fez. Qual é a importância do traço em relação à ideia da tira e a mensagem que quer passar? Como é que vocês trabalham isso? Bom, o Enfio acho que é uma referência para todos nós, né? Assim, uma referência gigante. E acho que sempre que alguém, né, quer um empurrãozinho para fazer cartoon ou quadrinhos, fala assim, pô, mas olha eu não sei desenhar. Mas olha o desenho do Enfio, que legal, pode ser assim. Só que, na verdade, o desenho do Enfio é bem classudo, né, cara? Não é qualquer um que faz aquilo, né? É uma assinatura aquilo, né? Ele parece ser feito muito rápido e tem um estilo ali foda, né? Mas, assim, eu acho que o legal do cartoon é justamente que você tem que passar uma ideia, né? O importante é você passar uma ideia. Não importa se é com um desenho de boneco de palito, né? Pode, mas você tem que conseguir passar a ideia, né? É o mínimo. Então eu acho que isso é muito legal, como um ponto de partida, assim, você vê assim, pô, eu também posso. Se eu tenho uma ideia boa, mesmo sem eu saber desenhar, né? Saber desenhar também é muito subjetivo, mas é isso, a gente tem que conseguir passar uma ideia. Eu gosto de uma fala da Chiquinha, no Malditos Cartunistas, que ela fala assim, fazer um cartoon é fácil. Qualquer um pode fazer um cartoon. Você faz um cartoon, você tem que ter uma ideia. Se você tem uma ideia, você faz um cartoon. Beleza. Com desenho, bonequinho de palito, não importa. Então, fazer um cartoon é fácil, todo mundo pode fazer. Agora, ser cartunista é que é difícil, porque você tem que fazer um cartoon por dia, ou um por semana, que seja. Fazer um cartoon por semana não é fácil, porque você tem que ter uma ideia toda semana. Tudo bem que é aquela história, não precisa ser a ideia mais genial do mundo, mas tem que ter alguma coisa ali. Né? Enfim. Essa, inclusive, ia ser uma das minhas perguntas. Assim, as fontes de informação que vocês têm para uma tira todo dia, um cartoon todo dia ou toda semana, enfim, branco criativo acontece também, como é que
supera isso, enfim. Então já aproveita e já mete tudo na conversa e vamos embora. São vários assuntos, né? A gente vai misturando. Claro que a gente, às vezes, não tem ideia, mas você também vai engavetando umas ideias ali, né? Às vezes pode ter um caderninho ali que você anota, você busca uma coisa, alguma ideia antiga, né, e tal. Mas também acontece muito, né, como você estava falando, né, você vai buscando os assuntos diários, né, e tal. Quando é uma coisa mais charge, né? A charge é o cartoon do assunto do momento, né? Então acontece muito da gente ter a mesma ideia, né? Você vê duas charges não iguais, né, mas com a mesma ideia, ou duas tirinhas desculpa, muito parecidas, né? Porque os assuntos estão aí, né, e as piadas, você acessa, né, ali as mesmas conexões ali para fazer uma piada, né? Então, muitas vezes acontece, né? Você faz uma coisa e você vê, pô, o cara fez uma coisa muito parecida, ou quase igual, né? É normal também, e a gente se fala também, fala, pô, cara, a gente né, teve uma telepatia aqui, né? Enfim, acontece, né? E por isso, né? Porque os assuntos estão aí, você faz ali um brainstormzinho sobre o assunto do dia, é muito capaz de outra pessoa chegar na mesma conexão. E também é curioso, porque como é sempre um assunto do dia, uma coisa bem quente, né, até para sair em jornal e tudo mais, é legal ver como duas pessoas têm a interpretação do mesmo fato. Às vezes são interpretações diferentes, ou pegam um ângulo diferente. Também então isso é bem interessante. Sim, sim, com certeza. Aí vai mais do estilo de cada um, né, enfim, quais assuntos que cada um aborda, e muito também de qual é a sua visão de mundo, né? Você pode ter dois cartoons sobre o mesmo assunto com duas visões de mundo diferentes, né? Lembrando aqui, eu fico lembrando de coisas que estão no documentário, né? Porque muita gente falou muita coisa boa, né? E tem uma declaração do Nani, que era assim, que às vezes você lê um jornal, você lê uma reportagem sobre uma coisa, um artigo sobre outra, um editorial, tudo sobre o mesmo assunto, e às vezes a charge vai ser a coisa que vai mais resumir aquilo tudo de uma forma, né, resumir, né, vai sintetizar aquilo de uma forma simples, rápida, direta, popular, e às vezes a charge é a coisa que fez mais, ou enfim, que atinge mais fácil e mais rápido os leitores, e que às vezes a pessoa chega a liga duas coisas ali, chega a uma conclusão mais rapidamente ou mais fácil do que todas aquelas outras coisas que estão escritas ali no jornal, né? Ou também simplesmente como um complemento de aquilo tudo. Você leu aquilo tudo e a charge, ela meio que né, dá essa resumida mesmo, essa sintetizada no assunto, né? E você, André, como é que é esse lance? Primeiro, da questão, né, a mensagem, ideia e traço, e depois, como é que é pegar inspiração para todo dia ter uma tira nova aí que você posta na internet, Folha, enfim, um monte de lugar que você publica? Essa pergunta, ela sempre vem, né? Como faz para publicar todo dia? Como é o processo criativo? E tudo isso, eu acho que essas perguntas vêm porque a gente tem uma coisa de uma glamorização do fazer artístico, sabe? Como se as pessoas que trabalham com arte fossem pessoas dotadas de uma sensibilidade maior, ou fossem especiais, ou fossem... E eu não acredito em nada disso, nada disso. Eu acho que 95% das pessoas que estão aqui, se você desse a elas uma aula de dança, uma aula de pintura, uma aula de modelo vivo, uma aula de argila, uma aula de cerâmica, em algum momento, 95% delas falariam, eu gosto de fazer cerâmica. Então, eu acho que é uma questão mais curricular, né? No MEC, por exemplo, quando chega a quinta série, eles falam, não, agora você não vai mais fazer arte e música, né? Isso é coisa de criança. E a prova que eu dou a vocês de que todos são, só que vocês falam sempre, não, só ele pode fazer isso. É que todas as crianças, com 2 anos de idade, elas desenham. E elas também dançam. Se você botar música, ela dança. Se você der giz, ela desenha. Todos vocês fizeram isso, e eu também. Eu só continuei, vocês pararam porque alguém falou para vocês, isso é coisa de criança. Se você der um lápis e um papel para um adulto e botar ele numa mesa,
e fechar a porta, e não falar nada com ele, fecha a porta e vai embora. Quando você voltar daqui a 1 hora, ele está paradinho com papel em branco e a caneta em cima da mesa. Aí você vai falar, por que não quis desenhar nada? Ele vai falar, ué, ninguém me falou o que era para fazer, então eu estou aqui obediente, né? Que é um dos piores defeitos que alguém pode ter, a obediência. A minha filha de 7 anos, que é altamente desobediente, se ficasse 1 hora dentro dessa sala, quando a gente abrisse a porta, ela teria desenhado o papel, a mesa, o chão e a parede até onde ela pudesse alcançar. Provavelmente iria colocar a cadeira junto da parede para desenhar mais alto. Então, na verdade, isso é retirado da gente, né? E aí você passa a falar assim, não, você é um advogado, você agora é um corretor, você agora é um dentista. E aí os artistas são as pessoas iluminadas da sociedade, né? Uma pequena casta que fabrica e produz beleza, vamos dizer assim, nos termos mais antigos do que chamam de arte. Eu não acredito nisso. Eu acho que, por exemplo, tem muita gente que tem insônia ou que tem problemas graves de saúde mental. E aí eu não estou fazendo aqui um discurso contra medicamento. Eu acho que tem gente que quando pode se machucar ou machucar alguém, tem que se medicar mesmo, assim, sabe? Mas o que eu vejo os meninos e meninas agora e as crianças tomando medicação porque correm e gritam. Gente, uma criança corre e grita naturalmente. Sempre foi assim. Eu acredito que para essas pessoas, se tivesse um bloco de papel, um violão, um bordado, qualquer coisa que vocês puderem experimentar, e para isso tem que estar de peito aberto, né? Não é todo dia que vocês vão levantar daqui hoje e falarem assim, então eu vou comprar um violão agora. Mas a experiência que eu tenho é que a gente sabe, né, que a arte ela é usada, inclusive, dentro de lugares de instituição total, né, dentro do manicômio, dentro do presídio, né? As instituições totais são esses, manicômio, presídio, militares, isso é chamado instituição total na sociologia. Eu acho que a maioria dessas pessoas, quando recebe tratamento, você revela ali, cara, que, um tipo de potência que está dentro dessas pessoas, dos ansiosos, dos loucos, dos tristes, do solitário, sabe? Então, na verdade, tem um lugar de potência do solitário ou do triste, que talvez se você desse, como deram para o Bispo do Rosário, bordar tecido. Bispo do Rosário é um dos artistas mais importantes que o Brasil já teve, assim. E ele era considerado louco, né? Assim, diagnosticado como esquizofrênico, né? Não é assim muito complicado passar uma receita, porque na verdade o que eu faço não é diferente de fazer asfalto. Só que fazer asfalto é muito mais difícil, devia ser muito mais bem remunerado, é muito mais sofrido, enfim. Mas tem um lugar de se dar o direito, ser gentil com você mesmo e falar assim, não, eu quero escrever um livro. Quero escrever um livro. Eu estou terminando um romance agora, e eu já fiz vários livros pela Companhia das Letras, de poesia, inclusive. Eu tinha medo de fazer, né, porque achavam que iam comprar meus livros só porque eu faço quadrinho. E o último livro que fiz foi bem recebido, deu tudo certo. E eu tive coragem para falar, não, eu posso fazer o que eu quiser. E aí escrever é que nem desenhar, a mesma coisa. É igualzinho a desenhar ou fazer música. Eu já fiz várias músicas para amigos, enfim. Funciona no mesmo lugar, só que esse lugar ele só funciona se você se der ao direito, né? E for estimulado para isso também, né? Você isso principalmente, né? André, aproveitando, você participou de uma coleção chamada Revista Expressa, que em cada volume destacava um autor, um cartunista. Passaram vários, o primeiro volume foi da Laerte, teve Mutarelli, teve um com você, teve muitos, foram 18 volumes, se eu não me engano. Como é que surgiu a ideia dessa coleção? Como é que ela apareceu? Como é que foi a curadoria dela? Isso foi uma empreitada do Sérgio Con e da Ana Paula Simonassi, né? Eles são... Essa profissão aqui é de maluco, né? Não é de artista, é editor de livro. tem que ser muito maluco para... não, eu quero fazer livros, né? Vender livros, sei lá. Mas me chamaram meio... Eu fiz algumas entrevistas, eles fizeram a maior parte do trabalho, na verdade.
eu meio que ajudei fazendo uma tiragem de 150 serigrafias para vender no primeiro assinatura de quem fizesse, enfim. Um trabalho muito bonito, documental, de valor histórico, entrevistas muito bem feitas, porque eles estudaram muito para falar com essas pessoas. Eu tive oportunidade de entrevistar, por exemplo, Fábio Zimbres, que alguns de vocês não devem conhecer, mas ele é o quadrinista dos quadrinistas. Assim. Se você perguntar para qualquer quadrinista quem é o maior, a gente vai falar Fábio Zimbres. Ou a Laerte, enfim, com pequenas, mas o Fábio Zimbres está sempre dentro. Sou muito agradecido, porque é um trabalho que eu não costumava fazer. Eu acho que eu não sou um bom entrevistador também, porque eu não tenho... Eu não sei, eu preciso de um embasamento ali de pesquisa que eu nem quero ter, assim, na verdade, porque eu tenho uma vida muito atribulada. Mas também, você como um autor também do meio, a conversa acaba fluindo, porque vocês trocam experiências, curiosidades, então acaba tendo um outro ponto que, às vezes, se torna bem interessante para quem está lendo. Entra como uma entrevista, mas, na verdade, é um bate-papo ali, né? Porque, na verdade, assim, esses caras que estão aqui com a gente, todos de óculos, barbicha e boné, né? Eles têm um mundo enorme dentro deles, né? São os caras que fazem quadrinho. Tem várias peculiaridades. Uma delas é ter um universo grande dentro, mas normalmente falam pouco, são... Enfim, vários não sabem dirigir carro. Tem essa coisa também, assim. O Jaguar, o Angelia, a Laerte, eu, Arnaldo Branco, Alan Ciber, ninguém sabe dirigir. Tem alguma coisa... Eu não sei o que acontece, não sabem dirigir. Para mim, dirigir um carro é que nem tocar bateria, assim. Tem que mexer os 4 membros ao mesmo tempo. Eu falo, cara, só pessoas geniais podem fazer isso. E não é verdade, né? A gente conhece um monte de gente às margens da burrice que conseguem dirigir um automóvel. Mas, assim, tem um lugar de... Essa feira, eu até falei para o Lencinho que acho que foi feita com incentivo de cultura, mas isso tinha que ter de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, sabe? Eu acho que, enfim, o quadrinho... Finalmente você chega numa livraria grande hoje e, porra, os livros de quadrinho não estão na seção infantil, sabe? Eles entenderam que Joe Sacco, que Crumb, que... Eu cheguei cansado de encontrar livros, quadrinhos, como você está falando, em livraria, que são de temas adultos, mas porque eram quadrinhos, estavam na seção infantil. Acontecia direto isso há 20 anos. Ou então na de RPG, né? Tava tudo junto. Porque, na verdade, hoje em dia, não é mais feio você ler quadrinho no metrô. Não importa se você tem 30 anos de idade. Eu acho que entenderam que... Sempre perguntam, quadrinho é que nem literatura? É do mesmo nível de literatura? Não, quadrinho é outra coisa, que não é literatura. Não é melhor ou pior. É que nem você querer comparar arte e artesanato. Fala que arte é maior que artesanato? Não existe como você... pesar isso numa balança, sabe? O artesanato ele tem particularidades, né? Ele é um ofício, né? Passado por tradição oral, de pai para filho, que as artes plásticas não são melhores ou piores por isso, sabe? Mas, assim, eu sou um cara que eu sou suspeito para falar que, como eu falei, eu nunca li quadrinho até começar a fazer. Mas depois eu fui para casa do Leonardo, que era um chargista do Extra ou do Extra. E ele tinha uma biblioteca lá, ele tinha todos os exemplares do Pasquim na casa dele. E aí ele foi me dando um por um, assim, ó, leia esse e traga de volta, leia esse e traga de volta. Mas eu até começar a desenhar, eu li pouquíssimo, assim, eu sabia o que era Los Três Amigos. Eu sabia o que era Animal, a revista Animal. Mas, assim, eu não me conectei a isso quando era moleque, entendeu? Só uma curiosidade que você falou sobre o traço do Angeli é super simples, mas, pô, fazer aquilo... Eu lembrei de uma entrevista, quando você estava falando isso, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Flávio Colim, já falecido Colim, e eu perguntei para ele sobre o traço dele, porque em determinado momento na carreira o traço dele ficou mais simples, mais cartunesco, né?
Então, até tinha uma tira chamada Visunga, que era de um pescador, caçador, e aí quando ele estava com as pessoas normais, assim, no Rio de Janeiro, era um traço todo meio realista e tal, mas quando ele contava os causos, que eram causos de pescador, né, meio mentiroso, ele fazia um traço cartoon e tal, porque era como se fosse ele contando a história. E aí eu lembrei que eu perguntei para ele do traço, ele falou assim, cara, mas para fazer esse traço aqui hoje, eu precisei ralar muito, porque eu precisei simplificar o seu traço de uma maneira que fique bem, que fique expressivo, você tem que sacar muito de desenho, não é simplesmente sair e tal. Eu achei curiosa a sua observação. Só para fechar esse papo de traço, né, que o meu desenho não é bom, todos vocês, quando estavam na 4ª série, falaram quem desenha bem é o Pedrinho, na sala. O meu desenho é feio, e começou a sentir vergonha do próprio desenho. Essa coisa que eu falei da falta de generosidade, né, de se aceitar o que você tem para continuar fazendo desenho ou música, enfim. É muito engraçado isso, né? Porque tem uma associação direta entre realismo e o que é arte ou não é arte, chancela. É uma chancela, o realismo é uma chancela do que é arte. Claro que para as pessoas ignorantes, né? Tanto que às vezes você entra num museu e vê alguém falando, até meu filho poderia fazer isso. E esses dias eu fiz uma tira parafraseando Picasso, né? Eu falei, eu precisei de beber 60 anos para desenhar como uma criança. Que ele fala, né? Eu precisei de 60 anos para desenhar como criança. E na verdade, assim, por exemplo, grafite. O grafite, ele usa o mesmo material que a pichação. E eu sou muito ligado à pichação, eu adoro pichação. Eu conheço os nomes, enfim. Conheço os caras que picham, já foram na minha... Comprei quadro para eles picharem e botar na minha sala, assim. E aí, cara, quando legalizaram o grafite no Rio de Janeiro, não sei se em 2012, 2008, sei lá, foda-se isso, a prefeitura falou, agora a polícia não pode mais prender, o governo do estado falou, ninguém que faça grafite em viaduto. E aí continuaram prendendo e batendo e pichando a cara de pichador. E aí eu fiquei me pensando assim, quem será que é o curador da Polícia Militar do Rio de Janeiro para decidir o que é arte e o que não é arte? Isso é vandalismo, isso é arte. Então ele deve olhar o Coronel Torres, deve falar assim, porra, isso aqui é um beija-flor. Eu consigo ver um beija-flor aqui, isso é arte, não bate nesse cara não. Agora o outro ele não consegue ler, ele fala, isso é vandalismo, porque eu não entendo. O Paulo Leminski que falava... eu tenho medo de parede branca. Eu também sou desse, assim. Eu acho que, inclusive, a pichação vem de um lugar de expressão que leva ou para o grafite ou para as artes. Muitos vieram da pichação, sabe? Então, também é um tipo de ignorância. É propriedade privada, mas está estragando propriedade privada. Pô, estragar a propriedade privada é botar uma outdoor da Shell na minha cara, assim. Então tem uma coisa assim que o traço você tem. Você nasce com traço. Traço é que nem caligrafia, é que nem cu, cada um tem o seu. Assim. Você não consegue imitar o cara que você gosta. Eu gosto do Angeli. Você não vai conseguir fazer um Angeli. O seu Angeli vai ficar péssimo, porque só o Angeli faz Angeli. Aliás, eu acho que foi você mesmo no documentário que fala que traço é igual a impressão digital. Cada um tem o seu traço, né? É isso. Você vê que eu estou falando disso há 20 anos e nada adianta. Aproveitando que falou do documentário Malditos Cartunistas, perguntar para você, Daniel, como é que surgiu a ideia de fazer o documentário? O que você queria passar com esse documentário? E tem o quê? 12, 13 anos que saiu esse documentário, né? É de final de 2011, 2012, então, que ele anos, passou arredondando nos 12 anos. Sim. Como é que o que mudou de 12 anos de lá para cá? Como é que você vê novos cartunistas? Teria interesse em fazer um 2, talvez, aí para abordar novas pessoas? Enfim, fala um pouquinho aí. Sim. Você perguntou primeiro como surgiu a ideia, né? Na verdade, bom, eu fiz esse filme junto com o Daniel Juca, que também é cartunista, né? Então a ideia partiu mais dele. Na época a gente fazia Tarja Preta e a gente estava assim, a Tarja Preta tinha colaboradores, vários colaboradores do Brasil todo, e tinha vários caras que começaram a colaborar com a Tarja que eram nossos ídolos, assim, o próprio Dahmer,
o Alan Sieber, o Arnaldo Branco, esses caras estavam ali, né, na Tarja Preta também. E aí veio essa ideia de, pô, de fazer um documentário que a gente achava que não, né, não existia nada parecido, hoje em dia já existem outros, mas não tinha nada parecido que falasse de humor gráfico no Brasil e entrevistasse essa galera toda. E muito por causa da Tarja Preta, a gente tinha assim umas portas abertas, né, para chegar e entrevistar vários desses caras, né? Então a gente começou pelos amigos. Se não me engano, acho que o primeiro a entrevistar foi o Alan Sieber, mas logo em seguida a gente entrevistou o Arnaldo, entrevistou o Damer. A gente começou assim pelos nossos amigos mais próximos, ali da Tarja Preta, mas eles mesmos foram nos dando os contatos de outros caras que a gente queria. Por exemplo, o Jaguar, né? A gente entrevistou o Jaguar, a gente entrevistou o Paulo Caruso, a gente entrevistou um monte de gente, o Zeraldo, né? Tá todo mundo aqui. Então, foi a Tarja Preta que abriu muito as portas, porque quando a gente chegava para entrevistar, né, alguém, a gente não era uma equipe de TV ou de... Eu me lembro que a gente foi entrevistado num apartamento, né? Sim, a gente foi na sua casa. Né? Na minha casa. Sim. Eu lembro também, falando assim do Jaguar, que o Jaguar é um cara que tem histórias incríveis para contar, assim. Ele é uma enciclopédia. Sim. Impressionante. Esses dias ele até falou comigo, eu falei, Jaguar, você pode ir quinta que vem na minha casa? Aí ele falou assim, Damer, eu tenho 96 anos, ou 93, sei lá. Então eu só combino coisa para o dia seguinte, senão eu posso faltar. Muito bom. O Jaguar foi um que a gente entrevistou ele no hall do prédio dele. Ele não quis que a gente subisse, não. Mas, enfim, a ideia do documentário era sempre entrevistar a pessoa assim, do lado da prancheta dela, de preferência, né, no lugar onde ela trabalha. E, justamente, geralmente, os cartunistas trabalham em casa, né, tem uma prancheta. Geralmente, né, alguns tinham um ateliê, né, e tal. Mas a maioria tem um quartinho na própria casa com uma prancheta. E a gente entrevistava a galera ali, né, na beira da prancheta. Então foi isso, foi um trabalho assim, também de formiguinha, de ir um por um, e a gente pegava o contato. Então, e tinha isso, né? As pessoas recebiam a gente de uma forma que estavam recebendo outros dois cartunistas que estavam fazendo um documentário. Né? A gente não era uma equipe de TV com aquele jornalista que não sabe onde o Galo cantou e está fazendo a pergunta, que nem ele sabe do que é, né? Aquele jornalista mal informado, ou, enfim... A gente não era uma equipe de filmagem que chega com 5 pessoas, um técnico de som, um câmera, um não sei o quê. Chegava só nós dois, armava tudo ali e fazia entrevista. Né? Então, eu acho que a gente teve uma receptividade e uma generosidade dos entrevistados que talvez outra equipe não conseguisse, sabe? A gente entrevistou o Mutarelli e comeu uma pizza na casa dele, com a família dele, na mesa de jantar, né? Pediu uma pizza depois da entrevista. Então era um clima meio assim, né? Foi muito legal, assim. Eu aprendi pra caramba, eu considero essas entrevistas, ainda mais para mim e para o Juca, que fomos lá, né, entrevistamos, para mim é uma faculdade de quadrinhos e cartoon. E a gente tentou colocar isso, né, na edição do documentário. Eu acho que é uma tremenda aula, né? Você tem ali um monte de informação legal. Eu acho que todo mundo que faz cartoon e quadrinhos ou está querendo fazer, assista esse filme, a série, todos os desdobramentos dela, que é muito legal. E você perguntou o que mudou de lá para cá. E, cara, eu acho que uma coisa que mudou seriamente mesmo é a participação feminina, que naquela época eram pouquíssimas mulheres fazendo, pouquíssima diversidade em geral, né? Era até uma piada que a gente mesmo fazia, tipo, evento de quadrinhos só tem homem. Vocês chegam a comentar isso no documentário? No documentário a gente faz piada disso, inclusive acho que é o Guazelli que fica sacaneando, falando, é um universo árido, você chega e só tem homem, é um horror, né? E assim, a gente contava nos dedos as mulheres que faziam, né? Era a Chiquinha, a Cíntia, tinha a Cissa, Maureen, né?
A Cissa, desde a época do Pasquim. Sim, a Cissa é a mais Mas ela é uma antiga, né? exceção, assim, porque não Sim, tinha mulher, sim. não tinha. Sim, aí mais jovem tinha assim, a Chiquinha, a Cíntia. Inclusive, na Tarja Preta, a gente chamava elas, porque só tinha elas. Se tivesse mais, a gente chamava mais. Mas realmente era uma época que pouquíssimas faziam. E, cara, nossa, ainda bem que isso mudou, né? Hoje em dia a gente vem numa feira de quadrinhos e, pô, ainda bem que tem mulheres fazendo. Enfim, pessoas de todos os tipos, né? Tem uma diversidade muito maior que antigamente não tinha. Antigamente era como disse o Guazelli no documentário, era um universo árido. Era assim, era meio triste, né? Eu vejo Isso assim, mudou mesmo, mudou muito. 10 anos pra cá. então, mas uma coisa que também tem a ver com essa coisa de pluralidade e tudo, tem a coisa da internet, né? Que a gente viu, de repente, sair da sombra, assim, um monte de gente que todo dia alguém me apresenta um quadrinho legal, sabe? Ou um ilustrador legal, ou um desenhista. Esses dias eu estava conversando com um cara, não sei se você estava, acho que era em Belém, ou Goiânia, sei lá. E aí o cara falou para mim, não, eu fico fazendo meu Instagram ali, mas eu não gosto de falar, oi pessoal, estou vendendo isso. Enfim, hoje em dia, se você é um dentista, né? Você fala, ei pessoal, olha o dente que eu arranquei, vou abrir aqui uma caixa que me mandaram de dentadura. Enfim, é um inferno, mas na verdade é o mesmo papo de você não odeia segunda-feira, você odeia o capitalismo. E eu falei para ele, você não odeia fazer live falando, pessoal, compre minhas coisas, você odeia o capitalismo, né? Que na verdade todo sonho que prometeram pra gente sobre a internet, falando, não, a internet vai mudar o mundo, vai universalizar o conhecimento, a gente achava tudo isso. Quando eu tinha 20 anos eu falei, todos os males do mundo serão resolvidos porque a gente vai ter acesso à informação. Olha que ingenuidade. Eu achava que a internet ia transformar o mundo numa coisa melhor, sacou? Me desculpem, mas eu tinha 20 anos e eu falava, não, agora vai ter água potável para todo mundo. Eu achava isso. E o que a gente viu, né, que se transformou o mundo num lugar altamente desinformado, né? A gente vive o contrário do que eu previ, então nunca me peça uma previsão, ou então peça e fala, vai acontecer o contrário, porque eu achava que a gente viveria numa sociedade do conhecimento e da informação, sacou? E que todos os problemas de saúde pública e problemas sociais e de guerra seriam resolvidos por causa de hipercomunicação. Olha que ingenuidade, cara. A gente está chegando aqui na reta final do nosso papo. Para terminar, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Uma, se tem um cartunista que vocês assim não deixam de ver todo dia ou toda semana o trabalho dele. E a outra é uma manjada já por vocês. Todo mundo deve perguntar. Deve ter aqui gente que quer trabalhar com cartoon e tal. Qual a dica que vocês dariam para quem está aí começando nessa área? Quer começar? Pô, cara, um cara que eu acompanhava diariamente era o Nani. Eu fiquei muito chateado quando ele partiu. Foi assim, eu realmente acompanhava e eu achava incrível que o Nani fazia um cartoon clássico, assim. Ele fazia um cartoon que podia ter sido feito há 40 anos atrás, sabe? Era aquela piada, pô, essa piada tava aí e ninguém fez, cara. E ele pegou e fez. Ele vai deixar muita saudade mesmo, porque além dele ser um puta chargista, ele era uma figura, um ser humano muito maneiro, assim. Sim. É um cara muito legal. Ele é pai, inclusive, do Danilo, que é um amigo nosso, da idade de vocês, eu acho, não da minha. E assim, cara, ele teve 3 fígados, né? Ele teve o dele... O Nani teve 3 fígados, não é mentira. Ele teve o dele, aí ele recebeu um transplante de um, e aí foi recusado, ele botou outro. Sim. É um caso científico, né? Que foi até... Enfim. Um cara muito, muito maneiro. Sim. Então foi uma pena, quando ele foi, eu realmente acompanhava muito. E outra pessoa que eu acompanho muito é a Laerte, né? A Laerte eu acho genial, eu vejo direto... tanto o cartoon quanto o charge, né? Ela faz tanto uma coisa política do dia a dia que está acontecendo ali, coisas muito geniais, quanto também coisas assim, cartoon mais clássico, ou aquelas tirinhas mais poéticas de quando ela resolveu abandonar os personagens, né? Que foi assim uma virada assim, né? no trabalho dela. E acho que eu gosto de quase tudo que ela faz.
E é isso, são meus ídolos, minha ídola. É difícil falar de um só, né? Eu leio assim para falar diariamente, né? Claro que a Laerte a gente vê também diariamente, é importante ver, porque é uma referência mesmo na área. É uma pessoa que tem domínio pleno de desenho, de roteiro, imaginação, criação, processo de imaginação enorme, assim. Mas eu tenho, assim, diariamente eu vejo o Arnaldo Branco, que está até aqui em algum lugar, que eu considero um dos maiores mesmo, né, de charge, de cartoon, é Arnaldo Branco. Eu vejo também muito... Eu tenho uma predileção especial pelo Caco Galhardo, que ele faz umas coisas meio... um humor doce, sabe? Sem peso. É uma coisa meio... Eu não sei explicar, assim. Porque a gente passou um período de muita raiva, né? Então, eu vi colegas de profissão perdendo a mão, sabe? Falando, isso aqui não é engraçado, é só raiva. Isso, quem pode culpá-los, né? Por tudo que a gente viveu nos últimos anos. Mas, assim, não pode perder a doçura também. Em algum momento você tem que falar assim, cara, a gente veio para dar alento, né? E não para aumentar a sua raiva, ou fazer pensar, ou causar indignação, tudo bem assim. Mas eu acho que o meu trabalho nunca... Você não pode... Outros trabalham baseados na raiva, também não está errado. A raiva, ela produz coisas bonitas também. Mas o meu trabalho, eu nunca senti raiva para trabalhar, sabe? Não é de onde eu tiro as coisas, assim. Bom, então é isso. Queria agradecer Daniel, André, agradecer a todo mundo Obrigado, que acompanhou aqui. Muito Por favor, prazer, palmas obrigado. para o Daniel e palmas para o André. Continuem aí, aproveitem o evento. Vão ter mais bate-papos aí ao longo do dia. Obrigado. Peraí, rapidinho. Uma salva de palmas para Sabina Liato. Faz barulho aí, circo voador! E vou deixar um recadinho aqui para os três. Damer, o que você quiser criar aqui no Circo Voador, a casa está aberta. É um cara que curte esse espaço aqui há muitos anos. Então, que bom pelo carinho que você veio aceitar esse convite. O Daniel Paiva, como eu falei, além de cartunista, mês que vem está voltando aqui com a Orquestra Voadora. Se você também quiser, além de curtir quadrinho, tocar trompete, trombone, sax, surdo, caixa, chequerê. Esqueci algum, eu sempre esqueço algum, né? Olha os sinais, hein? De tudo que a gente falou, ele vem aqui e fala, tem uma oficina de tambor aí. Então é isso, então. Clarinete, tudo isso aqui. Além do que também, o Daniel acabou de lançar a revista Futum, não sozinho, mas uma antologia com vários autores e autoras. E a gente está programando, lançaram aqui no show do Planet Ramp, né? Foi né, casar as coisas, mas deve estar aparecendo aqui em outros eventos presentes. E, Samir, vou deixar uma provocação aqui, né? Um episódio do Confins Universo, que você mexe esse universo, quadrinhos e música, música e quadrinhos, fica aqui. É um tema que a gente está conversando desde o ano passado, alinhando para fazer sobre isso. Poxa, então já Spoiler. Então agradeço aos três. Peço mais uma salva de palmas. Queria também pedir uma salva de palmas à nossa parceria com a Rangel Produções, esses intérpretes de Libras maravilhosos que estão aqui fazendo esse trabalho. Ah, cheguei tarde, não vi o início, ou fui ali comprar uma água, uma cerveja, fui no banheiro. A gente vai depois, a gente vai avisar ainda no perfil, cada um no seu quadrinho, mas esse bate-papo vai estar em breve disponível no YouTube, vai estar em breve disponível como podcast, para vocês poderem conferir tudo isso que rolou. Cada um no seu quadrinho.